Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Olá, boa noite, amigos. Estamos aqui de volta. Meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos. Estamos aqui novamente para falar desse grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pois é, a livezinha da reflexão, sabe? E quando a gente parou, a gente estava assim numa coisa, o começo, né, da live, a gente dizia o seguinte, para a reflexão, né? Não seja, como é que se diz? Ponte e não muro na vida das pessoas, né? Seja um caçador de almas e não um caçador de defeitos. Bem, e assim começamos a live, né? Com aquela oração, com aquela situação. Espírito infinito de Deus do grande universo, abre os nossos caminhos para a nossa grande abundância, pois nós somos um imã irresistível, Senhor, de tudo aquilo que nos pertence por direito divino. Amém. Graças a Deus, que assim seja e assim será, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do universo. Tá? Então, pessoal, hoje nós temos um tema assim que é muito corriqueiro, mas ao mesmo tempo ele é muito importante, que é o poder da oração, sabe? Mas, a princípio, eu gostaria de falar a respeito de um grande músico, tá? Um grande cantor, de uma banda assim, uma das maiores bandas do planeta. Ele perdeu a mãe num acidente trágico, uma coisa muito, muito ruim, e ele acabou indo para a igreja. Por incrível que pareça, nosso irmão de fé, por incrível que pareça. E acabou indo para a igreja. E nessa conversão dele, ele entrou numa banda em Dublin, na Irlanda, com o nome de Shalom. E fazia o paralelo. Né? U2, já falei, U2 e Shalom. Ao ponto dele pensar até em deixar o U2. Até que um dia ele caiu na real e ele disse, opa, peraí, eu posso ter fé, eu posso ser o quem eu sou e fazer parte da banda, porque eu vou transmitir muito mais do que parece. Tanto que as músicas dele, se vocês fizerem a versão, são verdadeiros louvores. São verdadeiros louvores. E é que pouca gente se manifesta a respeito. E é uma coisa assim interessante, porque ele realmente é um fervoroso, sabe? Um cristão fervoroso, sabe? Então, como ele diz, qualquer um pode estar dentro de qualquer profissão e levar o conhecimento, levar, sabe, a Bíblia, o poder bíblico, sabe, para as pessoas. E depois, amanhã eu vou deixar para uma outra banda dos anos 80, que pouca gente sabe, quando toda banda de rock era satanista, foi modão mesmo, e eles entravam no palco, por incrível que pareça, uma coisa assim surreal, uma banda metal mesmo, ferrada, uma banda braba, distribuindo Bíblia, sabe, só fazendo música gospel, sabe assim, uma tremenda de uma, sabe, uma reviravolta. Amanhã eu vou falar sobre essa banda, legal? Neguinho, por favor. Então, o Mário iniciou, né, falando sobre o poder da oração, né? Quando a gente fala em poder da oração, a gente descobre, né, através de testemunhos de outras pessoas, o resultado daquilo que a pessoa colocou diante de Deus e que aconteceu, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está assistindo um programa de televisão, né, de alguma igreja, e as pessoas estão lá contando, porque aconteceu isso na minha vida, porque eu fui transformado, porque meu filho mudou, porque meu marido era assim, meu casamento era assim, né, minha vida financeira era assim, e depois da oração, tudo mudou. Então, as pessoas, elas acreditam muito, né, no poder da oração, e elas sempre estão ou orando, ou pedindo oração, ou fazendo uma oração por alguém. E a gente vive nesse elo onde uns
ajudam os outros, né, pela oração. Então é muito bom quando a gente tem um amigo, né, alguém que nos ama e que fala assim, eu estou orando por você. Porque a gente muitas vezes pode achar, devido às circunstâncias, que nada está acontecendo. Mas quando a gente vê o resultado daquilo lá na frente acontecendo, e mudando e transformando, e a gente vê que a gente conseguiu passar pelaquela prova, pelaquela situação, através da oração de alguém, a oração dos nossos pais, a oração de um familiar, a oração da igreja, né, que uniu em favor de algo que você estava passando, e a situação mudou, a gente vê como é importante, né? Então a gente aprende que não importa o que possa estar acontecendo ao nosso ver, né? Com os nossos olhos mesmo. Mas quando a gente crê, porque a fé é a esperança daquilo que a gente, ou melhor, a fé é a certeza daquilo que a gente espera e não vê. Então, quando a gente tem essa certeza que aquilo que nós estamos esperando vai acontecer, a oração ela começa a fazer sentido. Então a gente precisa, quando orar, crer que realmente aquilo vai acontecer, mesmo que nós não estejamos vendo, né? Porque quando aquilo acontece, quando a gente vê o resultado, a gente também tem que ter a mesma empolgação que a gente chorou, clamou, insistiu em oração, falando em agradecimento, falando obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado porque deu certo, muito obrigado porque não aconteceu da forma que eu queria, mas aconteceu de outra forma muito melhor, além daquilo que eu esperava. Então, essa forma de ser grato por algo que aconteceu tem que ser na mesma proporção daquele clamor fervoroso que você fez quando você queria algo. Então, e dentro do que ela está dizendo, foi assim, a gente parou a live, eu parei a live, na verdade, que eu conversei com ela, eu decidi, na época, um conflito muito grande comigo mesmo e pelo que estava acontecendo, né? Porque como a gente vem dizendo, eu sempre digo, nós somos cristãos, eu tenho fé muita, piamente, mas acredito sim, piamente em Deus, sabe? Acredito muito que Cristo vai voltar, sabe? E não vai demorar muito não pelos acontecimentos hoje, por tudo que tem acontecido, mas digo a vocês, fiquei assim meio perturbado, vamos dizer assim, com os acontecimentos, com as coisas que estavam acontecendo. Eu tenho que conversar e explicar a vocês, porque eu acho que vocês merecem essa explicação. Eu estou com problemas seríssimos de coluna. Assim, aconteceu algum tempo atrás, até pegando um botijão assim, e do nada, aí fui fazer uma radiografia e deu uma série de problemas, né? E eu, propriamente dito, não estava andando mais, sabe? A poder de remédio, e sabe aquela coisa de você falar, poxa, como pode? Sabe, de uma hora para outra, de agora para daqui a pouco você ficar numa situação dessa. Fiquei. E a gente tem orado muito, e ela tem orado muito, a gente tem orado muito com relação a isso. E, ao mesmo tempo, a nossa vida tá super legal, sabe? E aí, quando foi, mas eu não estava assim, ainda muito, sabe, preparado, eu digo, não, porque eu sou muito verdadeiro com Deus, sabe? Ele é meu amigão mesmo, aquele que a gente bate papo mesmo, e ele sabe do meu coração. Ele sabe quando estou fazendo as coisas, sabe? E faço as coisas de uma forma muito aberta, muito, como é que eu poderia dizer assim, muito minha em alguns aspectos, mas muito dele também na maior parte das coisas, né? E aí foi engraçado, porque ela, conversando com a irmã dela, e a irmã dela mandou uma oração. Anteontem, a Sueli, a pastora Sueli, né? E foi assim, foi aquilo que eu digo para vocês, o gatilho, sabe, para situações. O gatilho para que acontecessem essas coisas. E eu ouvindo aquela oração, e ela também, e o que acontece? Eu cheguei para ela de manhã ontem e digo, a gente vai começar a voltar a fazer as lives, que era ontem. Né? Só que aconteceu, fomos para o pronto-socorro às 10h30 da manhã, saímos a 1 hora da manhã do pronto-socorro. Só que já muito melhor, dentro do que eu precisava, sabe, já andando e assim por diante. Hoje mesmo já fizemos algumas coisas e tal. Então, mas como assim? Poder da oração. Então, e eu tenho com ele, sabe, a gente tem assim uma afinidade muito grande, eu e o amigão, sabe, nessas situações. Então, é nisso que eu digo para vocês que a fé, quando dizem que a fé remove montanhas, é real, sabe?
Então, tem que estar dentro da gente, dentro do coração da gente, e muito, como é que eu poderia dizer assim, muito real, sabe? Naquela situação que o amigão diz, olha, é por aqui. Ele dá, como a gente sempre diz, ele dá o, sabe, start. Você pega se quiser, sabe? E esse foi o start que foi dado ontem, anteontem para mim, sabe? Com relação à irmã dela, com relação a ela. Então ela tem orado muito, sabe? Então, e a gente tem conseguido, assim, grandes coisas com relação a isso, sabe? Então, esse realmente é o poder da oração, sabe? Que a gente diz assim, mas sendo verdadeiro, e é o que a gente é, muito verdadeiro com as coisas que fazemos, e principalmente para vir aqui falar com vocês, sabe? Então, isso que eu acho que é importante. Não tenha medo de fazer, de falar. Hoje escutei uma frase muito, muito legal. Vá à igreja buscar Cristo. Esqueça das pessoas. Não buscar pessoas. Vai buscar Cristo. As pessoas são as pessoas que vão estar lá com o mesmo propósito seu, sabe? De buscar realmente soluções para os problemas delas. Por isso que eu disse, né? E Deus gosta de coração que seja verdadeiro, né? Que você esteja lá falando em verdade. Se tá triste, mostra para Deus que tá triste. Tá feliz? Tô feliz. Tô com dúvida? Tô com dúvida. Mas a gente precisa estar aberto para que Deus olhe para o nosso coração, veja a verdade e responda nossas orações. Por isso que quando eu disse, quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Então, quando eu fiz isso e eu buscando dentro de mim mesmo isso, Deus, mas o Senhor falou que ia dar soluções para os meus problemas. Né? Só que eu não entendia o time. Eu não estava entendendo o time. Eu não estava entendendo, porque era por causa do processo, que a gente sempre diz, a respeito do processo. Cada um tem o seu processo. E aos poucos ele vai te fazendo. Que a gente ontem pegamos um Uber, o rapaz escutando música, sabe? Gospel, e assim, e a gente comentando com ele de um outro Uber que a gente pegou também na mesma condição, também um rapaz escutando, sabe? Então tá assim, o mundo está mudando. O mundo está mudando e as pessoas não estão percebendo, sabe? E eu acredito muito nisso, que está muito próximo à vinda do Cristo. Por conta de justamente dessas mudanças, sabe? São mudanças de um lado extremo e do outro lado também. É o bem contra o mal, não tem escapatória. E pode ter certeza, o bem vai vencer. E aí, E é assim, nós terminamos a nossa livezinha de reflexão de hoje, né? Falando aí, reflita sobre isso, o poder da oração, ore, né? Para dormir, ore, acorde, ore, agradeça, né? Vai comer, ore, vai fazer alguma coisa, peça orientação para Deus, né? Então, para todas as coisas que você for fazer, coloque Deus nos seus projetos e tudo dará certo. E quando você ora, pode ter certeza, sua vida, ela entra em ebulição, e, sabe, ela entra assim, em harmonia com o mundo, entra em harmonia com Deus, com a espiritualidade, sempre quando você ora. Isso é mais importante. Um beijo a todos, até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, com a livezinha da reflexão, certo? Uma noite abençoada, que Deus derrame todas as bênçãos possíveis e imagináveis nesta noite de sono, e que amanhã você acorde orando, e não esqueça, vai dormir também, ore também, e amanhã acorde orando e agradecendo a Deus por estar vivo. Vixe, olha só, essa foi. Quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Até amanhã. Tchau.